Oi, crianças! Estamos de volta, ok? Vamos recapitular a aula passada. Lembrando que, tá certo? Na aula passada, a gente viu sobre o continente americano, tá? A gente viu que o continente americano, ele pode ser dividido de duas maneiras. Na parte geográfica e na parte cultural. Na parte geográfica, ok? Parte geográfica. Minha assistente Rollins, ela está do outro lado, mas minha assistente disse que está tudo ok. Então, aqui tá, é a parte geográfica. A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Isso aí é só recapitulando, tá? A gente viu também que na questão cultural, a América era dividida, ó, daqui pra cima, tá? Daqui pra cima, na América anglo-saxônica e daqui pra baixo, na América Latina, tá ok? Na América anglo-saxônica, a gente viu que se chama assim por causa da colonização, tá? Então, hoje eu não tenho muito o que falar, não. Eu vou tentar sintetizar para vocês. Lembrando que a gente falou na aula passada que a América anglo-saxônica ela se chamava assim por causa da colonização de ingleses, tá bem? E na América Latina, tá? A gente chama assim por quê? Porque foi conquistada, foi dominada pelos povos latinos, ou seja, portugueses e espanhóis. Então, já que a gente tá falando disso, a gente vai entrar hoje em colonização. O que é colonizar, tá certo? É feito o povo pobre, não vou falar assim não, fala não. O povo, tá certo? Sem conhecimento, fala, é tomar de conta. Colonizar é tomar de conta. Então, colonizar é você invadir aquele território e tomar posse. Vamos dizer que quando você tem uma dúvida, pensa direitinho no que Portugal fez com a gente. Portugal chegou aqui, tomou conta da terra e disse que o território era dele, tá ok? Então, isso foi colonização. A mesma coisa a gente vai ver, tá certo, daqui por diante com a Espanha, com Portugal e com a Inglaterra. Vamos começar primeiro pela colonização espanhola. Hoje eu tô chique que eu tô de anteninha, porque minha assistente Rollins, ela me mandou fazer, tá certo, uma anteninha. Então ela está fazendo determinadas coisas para mim. Depois eu explico para vocês de onde vem este nome Rollins, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Minha assistente se chama assim. Seguinte, colonização espanhola, tá? Ela vai começar aqui, ó, no meu mapa, tá? Praticamente do México para baixo. Praticamente não, foi, tá? Do México para baixo. Vamos dizer assim, a Espanha, ela, tá? Ela vai principalmente focada na América Central para baixo, tá? Ela também colonizou alguns territórios lá no México, mas mais na América Central, ok? Então, vê bem, ela tinha a intenção de se deslocar para a América em busca de quê? Em busca de ouro e prata. Conseguiu, porque a gente sabe que entre a Espanha e Portugal, eu sei que Portugal iniciou primeiro, tá? Essa ideia de se lançar no mar. Então, a Espanha, na época que Portugal começou, né, a fazer a colonização, a Espanha estava preocupada com a expulsão dos árabes do território. Então ela não estava com cabeça para pensar nisso, ela estava lutando lá na chamada Guerra de Reconquista. Então Portugal fez o quê? Se lançou na frente. E aí, tá, foi um dos primeiros países a começar a colonizar território. A Espanha vai ficar para trás, tá bem? Se eu fosse começar, eu começaria primeiro por aqui, mas vamos primeiro pela Espanha, tá? Pela ordem, eu só estou explicando isso para vocês terem uma ideia. Então, o que eu quero que vocês tenham, foquem, tá? Nisso, é que Portugal começa primeiro, mas quem leva mais vantagem é a Espanha. Por quê? Porque aonde a Espanha chegava, ela praticamente encontrava ouro e prata.
tá? Então, exploraram, tá? Qual era a ideia deles quando chegava lá, além de descobrir, tá? Porque o objetivo principal é, eu vou sair daqui da Espanha, vou chegar, tá certo, lá na América e vou encontrar ouro e prata, tá? Mas, logo de cara, não era bem isso que eles iam achar, não. Até mesmo porque aquele território podia ter habitantes lá nele, feito a gente tinha aqui, que eram os índios. E era o que aconteceu com os incas, os maias e os astecas, né? Então, eles começaram primeiro a explorar, tá, a riqueza dos índios, porque os índios, como eles eram, vamos dizer, amigáveis, eles passavam informação com facilidade para os colonizadores e aí eles dominavam aquele território, tá bem? Dominavam o território americano, tá? A função deles era o quê? Sair principalmente, conquistei a amizade dos índios, eles vão passar para minhas riquezas, né? Aonde eu encontrava com facilidade, vou dominar aquele povo lá, aqueles índios, né? E era o que conseguia com facilidade, e aí eles pilhavam o tesouro indígena. O que é pilhar é passar a mão, tá? Então eles pilhavam o tesouro indígena, e aí depois que eles conseguiam pilhar o tesouro do índio, ele fazia o que com os índios? Ele transformava em escravos, tá? Escravizavam e impunham hábitos religiosos àqueles indígenas. Faziam com que aqueles índios se acostumassem com a cultura da Espanha, né? Do mesmo jeito que fizeram quem fez. Portugal fez com os nossos índios aqui, do mesmo jeitinho, tá bem? Aí a gente entra na colonização portuguesa. A gente sabe que Portugal, ele começou, tá? Ele se lançou primeiro ao mar, mas a gente sabe que quando ele começou a descobrir territórios, né, americanos, principalmente Brasil, que o Brasil foi descoberto por um acaso, vamos dizer assim, né, porque Pedro Álvares Cabral, ele estava com a intenção de ir para onde? De ir para as Índias se encontrar com Vasco da Gama, só que aí uma tempestade muito grande trouxe ele para cá, para o território brasileiro, a infelicidade. Então, era porque tinha que ser a questão do acaso. Então, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, tá? Desta maneira, o que é que aconteceu? O Brasil foi descoberto em 1500, então ele fica de 1500 até 1530, tá certo? Sem colonização. Por uma aura do destino, tá? A família real vem parar aqui, principalmente por causa de quê? Por causa de uma coisinha chamada bloqueio continental. Então a França obriga, tá bem, os portugueses, né, vamos dizer assim, vir parar aqui, mas a gente não tá nem falando disso ainda, tá bem? A ideia que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que Portugal vem parar aqui. A ideia de Portugal vir parar aqui e começar, tá certo, em 1530, essa exploração era, tá? Por quê? Porque ele perdeu o comércio com o Oriente, ele não conseguiu segurar o comércio das especiarias lá nas Índias, e aí como ele perde o território, ele fica doidinho. Ai meu Deus do céu, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que dominar território, e o que é mais importante é o que? É você ter terra, então eu vou dominar território, eu vou ser o cara. E aí, tá certo? Vamos se empenhar nisso. Então, ele começa, tá certo? Depois que perde o comércio com o Oriente, Portugal começa a explorar outros territórios. E aí, tá bem? Ele pensa, vou explorar o Brasil, tá? E vem para aqui pro Brasil. O objetivo deles logo aqui não era montar colônia, eles não pensavam em vir para cá, até mesmo porque vocês já sabem daquela historinha de que na cabeça deles isso aqui era o quinto dos infernos, tá? Muito mosquito, muita mosca, muita onça, tá? Muita cobra. Então a ideia deles não era vir para cá, calor, só molesta dos cachorros, índio, tá? Índio. Então eles não queriam, tá bem? Se bem que muitos portugueses estavam atrás de quem? Das Índias, das nossas indiazinhas, mas não vamos focar nisso. Então, a ideia não era isso, morar aqui, tá? Eles não queriam. Mas a ideia era montar um grande sistema de exploração. Só que o tiro saiu pela culatra, tá? Porque eles tiveram que vir para cá, né?
tiveram que se hospedar aqui praticamente e montar, a população começou aqui. Então, vê bem, não havia interesse de colonizar. É isso que eu tô botando aí, tá? Que eu tô dizendo pra vocês. Vocês colocarem, não havia interesse. O interesse primordial, era explorar. É tanto que a gente vai ter, a primeira exploração foi de quê? Para o Brasil, tá? Depois, para explorar o pau-brasil, vamos explorar quem? Os índios. Né? Então, foi uma sucessão de exploração. Né? A gente vai ter a exploração da cana-de-açúcar, a gente vai ter vários ciclos de exploração iniciados aqui, depois, tá certo? Depois de 1530, tá bem? A gente vai para a última colonização hoje, que é a colonização inglesa, que, tá certo, se deu daqui, ó, nos Estados Unidos pra cima, Estados Unidos e Canadá. É por isso que a galera fala o inglês, tá? Se liga nisso aí. Então, ao contrário dos portugueses, tá certo, e dos espanhóis, os ingleses, eles vieram para aqui, para as Américas, para colonizar, com a intenção de fato de morar, tá? Principalmente quem? As famílias que estavam sendo perseguidas pela igreja e pelo Estado, tá? No caso, pelo próprio país. Quando eu falo Estado, eu boto Estado com E maiúsculo, é o país, tá bem? Então, a ideia era, se eu tô sendo perseguido lá, eu vou fazer o quê? Eu vou para um outro local, tá? Para um outro país, um outro continente, uma outra área, para poder me esconder. Foram isso que eles vieram fazer. Eles se esconderam. Só que como eles chegaram, tá certo, na América, nos Estados Unidos e no Canadá, e pensaram assim, já que vai ser nossa terra, eu aqui vou esquecer meu país e vou fundar uma nova pátria. E aí eles começaram a montar colônias. Nessas colônias eles tinham, né, falavam a língua própria, eles se vestiam do mesmo jeito que eles se vestiam lá, eles tinham os mesmos hábitos, os mesmos costumes, tá, que eles tinham lá no país dele. Então eles formavam, vamos dizer, um pequeno país deles, tá, longe do país de origem dele. Então é por isso que os Estados Unidos começou, tá, assim, dessa forma, né, formando 13 colônias. E aí, o Canadá também do mesmo jeito. Só que o Canadá, ele é bilíngue, ele fala tanto o inglês quanto o francês, porque eles foram colonizados também por um pequeno grupo de franceses, né? Então, a gente vai ter... O que eu quero que vocês coloquem na cabeça? É que a gente tem dois tipos de colonização aí. Uma, tá certo? Duas totalmente exageradas e uma light, tá? Vamos dizer que esta daqui foi uma colonização de amor. E esta de cá foi uma colonização de quê, assistente? De abuso. É isso, assistente. Essa assistente essa minha assistente é porreta. Então, tá, vamos dizer, uma colonização de amor e duas colonizações de abuso. Não é para botar assim, não. Se tinha perguntar, não vai dizer isso, não. O nome é colonização de exploração, tá? Que é a colonização do abuso. E a colonização do amor é a colonização de povoamento, tá? Por quê? Porque eles vieram com a ideia de explorar, tomar conta, tomar a riqueza, explorar o índio, tá certo? Fazer com que o índio fosse, vamos dizer assim, escravo, não, tá? Eles vieram para montar uma pátria, para formar uma colônia e viver pacificamente ali, tá? É a colonização de povoamento. Aqui a gente tem a colonização de exploração, tá certo? Então, se você tiver dúvida, manda para mim lá no WhatsApp, tá certo? Na próxima aula continuamos. E na próxima aula eu digo porque Rawlings. Me lembrem, tá certo? Tchau. Fiquem com Deus.